E aí pessoal, beleza? Meu nome é Patrick e hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com loops iterativos em Python. Eu já dei um spoiler sobre esse assunto no segundo vídeo dessa série de tutoriais, mas hoje eu vou mostrar para vocês de fato como trabalhar com esse recurso super útil e versátil de programação. Iteração, não confunda com interação, significa repetição. E se você olhar ao seu redor, vai perceber que a maioria dos softwares que a gente usa no dia a dia realiza algum tipo de rotina repetitiva. Quando a gente roda algum software ou aplicativo, normalmente são executados alguns passos iniciais de setup, login ou alguma coisa do tipo, e depois são realizadas algumas operações repetitivas até que alguma coisa mande parar. Mas pode ter certeza que o programador que desenvolveu essas aplicações não foi lá e escreveu 500 mil linhas de código igual, explicando para o programa o que ele deve fazer 1000 vezes seguidas. Pensa no exemplo de um relógio. O microcontrolador que tem ali dentro não vai ter 60 linhas iguais de incrementar o valor de segundos, incrementar o valor de segundos, incrementar o valor de segundos e depois de 60 vezes uma linha lá mandando incrementar o valor dos minutos e por aí vai. Imagina se a bateria desse relógio tiver a vida útil prevista de 2 anos. Imagina quantas linhas de código iguais vão precisar ser repetidas para que esse relógio funcione até que acabe essa bateria. Esse tipo de rotina que se repete várias vezes ao longo da execução de um código, muitas vezes está atrelada a algum loop iterativo, que repete um conjunto de instruções até que alguma coisa mande parar. E é isso que a gente vai ver no tutorial de hoje. Bora lá? Em muitas situações, o uso do loop for e do loop while pode ser intercambiável dependendo da sintaxe que você fizer no seu código. Então, eu vou começar aqui mostrando como que a gente usa o loop while, depois o loop for, e também, por último, o exemplo do desafio vai juntar os dois no mesmo exemplo. A sintaxe básica de utilização do loop while é essa daqui. A gente precisa de uma condição e, enquanto essa condição for verdade, a gente vai executar alguma rotina. Então, eu vou salvar isso daqui e rodar. E vocês vão ver que está imprimindo, feito louco aqui na tela, a frase o loop está rodando. Eu vou apertar Ctrl C para isso daqui parar. Enquanto essa condição aqui estava sendo satisfeita, a gente não parou de imprimir essa frase aqui. Mas como que a gente pode fazer para não ter um loop infinito, né? Para que ele tenha um começo e um fim? A gente precisa de alguma coisa que mude o valor dessa condição aqui, para que essa comparação aqui eventualmente vire falsa e o loop termine. Então eu vou colocar aqui, depois da execução dessa frase, eu vou mudar a condição para false. Então vamos rodar e ver o que acontece. Nesse caso, a gente entrou no loop, a condição inicialmente era verdade, a gente executou uma vez a função print, e logo em seguida a condição virou false. Então, a segunda vez, a hora que o interpretador do Python chegou nessa frase aqui para comparar, viu que essa comparação aqui não era mais verdadeira. Então, ela nem executou o loop uma segunda vez. Por isso que a gente imprimiu aqui só uma vez essa frase. Mas, beleza. Vamos ver um exemplo um pouco mais elaborado. Nesse caso aqui, a gente pode definir uma variável A. Aquilo que estava aqui, condição igual verdade, pode ser substituído de uma maneira mais limpa por só enquanto verdade. Então, while true, a gente vai imprimir o valor de A. E cada vez que passar nesse loop, a gente vai incrementar esse valor de A em uma unidade. Essa linha aqui, para quem não está acostumado com essa sintaxe, seria a mesma coisa que eu escrever A igual a A mais 1. Só que aqui eu escrevo isso de um jeito um pouco mais curto. Então, eu vou salvar e rodar. E a gente vai ver que a gente tem impresso aqui na tela o valor crescente de A. Só que, de novo, aqui eu dei um Ctrl C para a gente não ficar rodando isso para sempre, porque, como vocês podem perceber aqui, não tem nada que faça essa condição deixar de ser verdade em algum momento. Um exemplo para essa condição parar de ser verdade é a gente atribuir essa comparação à própria variável A. Então, enquanto ela for menor do que 10, a gente vai imprimir a variável A. Depois que ela passar disso, a gente não imprime mais. Então, se a gente roda, a gente vê que a gente imprimiu de 0 a 9. Se a gente fizer, por exemplo, A menor ou igual a 10, daí a gente vai imprimir até o 10. Ok, agora esse exemplo já está começando a ficar com um cara de algo que pode ser útil para alguma coisa. Vamos ver, então, outras operações que a gente pode colocar dentro desse loop. Nesse caso aqui, eu vou fazer de A igual a 0 até A igual a 25, né? Então, enquanto A for menor que 25, a gente vai ficar executando isso. E se o módulo de A dividido por 5 for 0, a gente vai imprimir que A é divisível por 5. E sempre vai incrementar o valor de A para a gente não ficar preso num loop infinito. Então,
Aqui vamos rodar e ver. Só que aqui 0 não é divisível por 5, né? Então vamos colocar mais uma condição aqui dentro do nosso if. Então, se o módulo de A por 5 for 0 e a divisão arredondando para baixo de A por 5 também for maior do que 0, daí sim que a gente vai considerar que A é divisível por 5. Então vamos rodar aqui. Agora a gente tem exatamente a mesma coisa de antes, só que sem a linha do 0 divisível por 5. O loop while é basicamente isso mesmo, ele é bem simples, você só tem que cuidar para que essa condição aqui, em algum momento, seja alterada. A não ser que você queira que o seu loop rode para sempre, né? Em algumas situações isso é desejável. Às vezes quando você trabalha com microcontroladores, ou no exemplo do relógio ali que eu mencionei antes, você não quer que o relógio eventualmente chegue numa condição e pare de funcionar, você quer que ele funcione até a bateria acabar. Então, nesse caso, você vai colocar toda a operação dele de incrementar os minutos, segundos e horas dentro de um loop infinito que, assim que ele entrar, ele só vai ficar incrementando ali os valores sem nunca sair dele. O loop for vai ser muito parecido com o loop while em algumas situações, mas em vez de você ter uma comparação que, enquanto ela for satisfeita, você executa um loop, para executar o loop for, você vai precisar de algum iterador e algum objeto que contenha esse iterador. Num vídeo mais para frente eu vou explicar melhor o que são objetos e iteradores e geradores, mas no vídeo de hoje eu quero que vocês se concentrem mais na sintaxe do uso do loop. Então, no caso aqui, naquele segundo vídeo do tutorial, a gente viu um exemplo parecido com esse, e daí a gente tinha for i em range 10, a gente imprimia o valor de i. Então, se a gente rodar aqui, a gente vê que a gente imprime de 0 a 9. Lembrando que aqui a gente pode escolher múltiplos valores, né? Então, eu posso escolher, por exemplo, um valor para começar, um valor para terminar, e também um valor que representa qual vai ser o valor do incremento. Então, de 2 até 10 com um incremento de 2. Se a gente rodar aqui, a gente vai ver que ele vai de 2, 4, 6, 8, beleza. Mas da mesma forma que a gente não estava limitado lá no loop while a executar só uma função print na tela em cada execução, a gente pode pegar e colocar outras funções para serem executadas nesse mesmo loop. Aqui no caso, só para a gente não gastar tanto tempo, eu vou colocar aqui esse print mensagem, só para vocês verem que eu vou até apagar esse daqui e rodar de novo, para a gente ver que a gente executa esse loop de acordo com o valor do iterador i, mas a gente não precisa necessariamente fazer alguma coisa com esse iterador aqui dentro do loop, né? Ele só serve para que a gente tenha uma referência. Inclusive, eu posso, muitas vezes, se você não vai usar ele para nada, você só coloca um underline aqui, e daí a gente sabe que essa variável não serve para nada, ela só serve para a gente ter um iterador para o loop for funcionar. Outra coisa que é importante vocês saberem quando estiverem trabalhando com loops é o uso das palavras break e continue. Nem sempre, quando vocês estão trabalhando com loop, vocês querem que esse loop seja executado até o final. Imagina que você tenha uma lista com 1 milhão de itens e daí você está procurando um item específico dentro dessa lista e quando você achar esse item, você já pode seguir em frente e fazer o resto do seu código. Não faz sentido, suponha que você acha o item desejado na 10ª posição, você continuar rodando até chegar na posição 1 milhão, só para daí continuar, sendo que você já tinha o resultado desejado desde a 10ª iteração daquele loop. Então, numa situação dessa, a gente usa a palavra break, e ela vai quebrar o loop e sair dele. Nesse exemplo aqui, esse loop aqui, na verdade, deixa eu tirar o break antes. Se eu rodar ele, ele vai imprimir o número da variável A, vai incrementar esse valor e vai imprimir primeira parte do loop e segunda parte do loop. Então, vamos ver como que ele fica, sem a gente fazer nada. Se a gente rodar aqui, a gente tem número 0, primeira parte do loop, segunda parte do loop, número 1, primeira parte do loop, segunda parte do loop, e por aí vai até o número 9, primeira parte e segunda parte do loop. Beleza. Agora, e se a gente colocar aqui, quando A for maior que 5, a gente vai ter um break. Então, a gente roda aqui, a gente tem do 0 até o 4 exatamente o que aconteceu no exemplo anterior, só que depois que chega em 5,
ele vai imprimir o valor 5, vai incrementar o valor A para 6, vai imprimir essa frase aqui, é o que está acontecendo aqui. Ele imprimiu 5, incrementou o valor, aí imprimiu essa segunda frase, só que aqui A vai ser 6 nessa iteração. Então ele entra nesse if e dá o break. E daí você vê que ele não executou mais nada. Ele não executou nem a segunda parte do loop número 5 e nem os outros 5 loops até chegar no 10. Então é isso que a palavra break faz. Isso vale tanto para o loop for quanto para o loop while. Assim que o código chega e encontra uma palavra break, ele vai pegar e sair desse loop. E o que é a palavra continue? Com a palavra continue, você não vai sair do loop, mas você vai voltar para o começo dele, só que na iteração seguinte. Então, se eu pegar, limpar esse terminal aqui e rodar de novo, a gente vai ver que em 0, 1, 2, 3 e 4, ele repetiu exatamente igual nas vezes anteriores, imprimindo um número e as duas frases, primeira e segunda metade do loop. E daí de 5 em diante, ele vinha aqui, imprimia 5, incrementava o valor para 6, imprimia essa frase. Aqui, A é 6, é maior que 5, é verdade. Então ele executava essa palavra continue. O que fazia? Ele não executava o resto do loop e voltava de novo para o começo dele. Daí por isso que ele imprimia o próximo valor, 6, incrementava o valor do A, imprimia a primeira parte do loop, batia aqui no continue, não executava essa segunda metade do loop e voltava para o começo, e assim por diante. E o último exercício de hoje, que é aquele exercício um pouco mais dificinho de cada vídeo, eu criei um loop while aqui que vai retornar para a gente se um determinado número é primo ou não. Então, o que define se um número é primo ou não? Se ele é divisível só por ele mesmo ou pelo número 1. Então, no caso aqui, eu declaro uma variável número, eu vou presumir que esse número é primo até que alguma coisa prove o contrário. E como eu já sei que todo número é divisível por 1, eu vou começar com i igual a 2. Então, de 2 até o valor desse número, no caso aqui 7, eu vou verificar se o resto da divisão desse número por i é igual a 0. Caso alguma dessas divisões seja satisfeita, o código vai entrar aqui nesse if, vai imprimir que o número não é primo porque é divisível pelo valor i, e vai trocar essa propriedade é primo de true para false. Se nada provar que o número não é primo, essa propriedade ainda vai ser true a hora que chegar aqui embaixo. E vai ser impresso na tela que o número é primo. Caso, no meio desse caminho, em algum momento, essa propriedade tenha sido alterada para falso, daí essa última frase aqui nem vai ser executada. Vamos salvar aqui e ver como que isso fica na prática. Então, com o número 7 ali, se eu rodar, eu vou ter que 7 é primo. Ele vai entrar aqui e fazer módulo de 7 por 2, vai dar diferente de 0. Módulo de 7 por 3 vai dar diferente de 0. Por aí vai. Então, ele nunca vai ter a propriedade de é primo alterada para false. Mas se a gente fizer aqui 8 e salvar e rodar, daí a gente tem que 8 é divisível por 2 e 8 é divisível por 4. 8 dividido por 2 dá 4, o resto é 0. Então ele imprime que 8 não é primo porque é dividido por 2 e já troca o valor dessa propriedade para false. Acontece a mesma coisa quando a gente divide por 4. Então, uma coisa que a gente pode fazer para evitar que isso se repita é usar aquela palavra break que a gente já viu no exemplo anterior, né? Então, se a gente rodar aqui, a partir do momento que a gente sabe que 8 é divisível por algum número menor que 8, a gente já sabe que ele não é primo. Então, a gente não tem por que ficar executando essa divisão um monte de vezes. Imagina se a gente estivesse testando se o número, sei lá, 750 milhões é primo. A partir do momento que a gente achou que 750 milhões, como é um número terminado em 0, é par, a gente já na segunda iteração já poderia dizer que esse número não é primo. E a gente economizaria um monte de processamento com isso. Então, beleza. E se a gente quisesse verificar quais são os números primos até 50, por exemplo?
Daí, nesse caso, em vez de definir o número como sendo 8 aqui, a gente poderia colocar um loop for. Daí a gente coloca for num in range 50. Lembra que eu falei que esse valor aqui pode ser qualquer coisa, né? Se a gente for usar ele, pode ser um valor i, pode ser um underscore, qualquer outra coisa. E tudo isso a gente quer que fique dentro desse loop. Então a gente tem que dar um tab aqui para fazer essa indentação. E aqui, essa variável aqui a gente pode apagar porque a gente não vai usar. Então, cada vez que a gente executa esse loop, o número atual ele vai ser considerado primo até que alguma coisa prove o contrário, e daí o código entra nesse loop while igual do nosso exemplo anterior. Como a gente vai fazer de 0 até 50, só para não ficar com um monte de porcaria impressa na tela, eu vou deletar essa função print aqui, e daí a única coisa que a gente vai fazer é trocar o valor da propriedade é primo desse número específico para false. E assim que a gente definiu que ele não é primo, a gente já vai sair desse loop para a gente não perder muito tempo. E daí, para cada um deles, a gente precisa colocar esse if dentro do loop for também, né? Porque se a gente... Eu vou rodar do jeito que está, só para vocês verem. Eu vou dar um Ctrl S. E daí aqui eu vou rodar. Ele não vai imprimir nada, porque o último número é 49. 49 é divisível por 7, então não é primo. Então o último valor dessa variável é primo, seria false, que não atenderia essa condicional aqui. Então se a gente der um tab para colocar ela para dentro do loop for, e daí a gente roda de novo, a gente vai ver que tem vários números primos até 50. Eu sei que esse exemplo aqui, calculando o número primo, um loop while dentro de um loop for, pode ter dado um pouco de nó na cabeça de quem está começando agora, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ver bastante exemplo nos próximos vídeos que vai deixar esse tipo de operação um pouco mais clara. Mas eu gosto de trazer esses exemplos assim só para quem já tem um pouco mais de experiência não ficar entediado e acabar dormindo nos vídeos. Agora que vocês já sabem como os loops iterativos funcionam, eu aposto que vocês vão começar a ver os programas que a gente usa no dia a dia com outros olhos. Se vocês olharem com cuidado, vão perceber que quase todos os softwares ou aplicativos realizam algum tipo de operação que se repete enquanto esse programa estiver rodando. Quando essa série de tutoriais estiver um pouco mais avançada, eu quero começar a trazer alguns mini projetos para vocês verem na prática como funcionam os recursos que a gente está vendo ao longo dessa playlist. Então, se estiverem gostando desse conteúdo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão vir por aí. E também deixem o like aqui nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando desse assunto. Valeu, até a próxima!